assuntos antigos que foi tratado aqui, eu acredito que nem tanto o assunto em si, né? Ele era mais um contexto, né, de nós vencermos os nossos fantasmas, nossos medos, encarando, né, olhando de frente. Mas nesse vídeo nós vamos falar diferente. Negar não é ressignificar, superar. Encarar, entender, ver, compreender, viver, realmente é vencer e superar. Por quê? Porque há muitas situações em nossas vidas em que nós vamos procrastinando, né? Uma palavra muito bonita, né? Procrastinando. E ela significa que é deixar para depois, né? Colocar para frente, empurrar com a barriga. E eu tenho um vídeo, né? Para que fazer hoje, se podemos fazer... Não, melhor. Se para que fazer amanhã, se podemos fazer depois da manhã. Mas naquele contexto eu estava explicando coisas que a gente às vezes não precisa. Por isso que é importante sempre estar analisando, né? Sempre estar pensando, refletindo. Mas naquele contexto, para deixar para depois de amanhã, são situações que às vezes nós precisamos realmente deixar para depois, porque talvez nem precisamos fazer. Mas aqui não. Aqui são coisas que, por exemplo, cortar a grama. Quando eu morei na praia, eu aluguei uma casa e à frente dela tinha muita grama. Tinha um caminho para estacionamento na garagem, e aí tinha acho que uns 20 metros, acho que uns 20 metros de grama do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo era maior, do lado direito só uma faixa de 2 metros de grama. No outro tinha acho que mais uns 5, 6 metros, até mais. Pois bem, e por ser uma cidade litorânea, chove muito, é sempre úmido, então a grama cresce. E eu tudo bem, tinha 2 palmeiras, um monte de pedra no meio da grama. E, cara, não vencia cortar grama. Era toda semana, já estava. Aí passou 15 dias então, já tinha que cortar grama, porque aparecem animais, fica feio, fica parecendo que está abandonado, não fica uma coisa organizada. Tanto que eu consegui, através de um amigo que cantava, a deixar comigo uma maquininha de cortar grama, dessas novas, né, que você coloca um pedaço de fita, de cordão de um material lá, e ele girava. E era gostoso até cortar grama, né? Só que cansa, porque você faz sempre aquele mesmo procedimento. E o barulho, né? Você tem que... Era muito chato. Então, às vezes eu... Ou porque estava chovendo, ou porque eu estava com preguiça, ou porque esquecia, por incrível que pareça, eu pisava em cima da cama, a grama já estava um pouco maior que o meu joelho, e eu esquecia de cortar grama. O cachorro do vizinho, ele vinha a todo momento invadir a minha casa, ou melhor, a casa que eu morava, e aí não dava para ver ele, né? Nem a criança, na hora que vinha buscar o cachorro, dava para ver, porque a grama já estava a uma certa altura. Bom, pois bem, então conforme mais aumentava, pior ficava. Então isso é uma coisa ruim. Dívidas, né? A pessoa tem uma dívida lá no aquele banco, aqueles bancos virtuais, né, que geralmente a gente acaba
utilizando, porque ele é de uma facilidade e ele também tem grandes... O Nubank. Então, mas pode ser aquele outro, o Inter, né? Às vezes você fica devendo alguma coisa ali, só que você tem que pagar. Qualquer cartão, né? Tanto que vai juros sobre juros aumentando bastante, vira uma bola de neve. Passam-se, acho que 2, 5 anos, vai para... Primeiro que vai para o Serasa, depois vai para o cartório. É uma coisa complicada. Então é bom, olha, vou ficar... Deixa de pagar um outro, que você não está devendo nada, e paga o que está atrasado, para justamente não cair nesse problema de ficar aumentando, né? E esse é um dos detalhes também. Porque, e outras coisas em nossas vidas, elas são justamente para a gente resolver. Eu tinha, por exemplo, um sentimento, um acontecimento com meu pai, que há anos ficou guardado dentro de mim. Há anos. Nossa, isso aí acho que desde os 14 até antes, 12, 30 anos, 35 anos, guardando aquela mágoa, aquela tristeza de algo que ele falou lá atrás. Isso, toda vez que eu lembrava disso, eu sofria de novo, carregava aquilo, fazia um peso em mim, me entristecia, atrapalhava, me fazia me sentir mal. Aí eu cheguei um dia, isso não faz muito tempo não, isso aí tem menos de um ano. Cheguei para ele e falei, olha, pai, naquele dia o senhor disse isso me magoou muito. Ele, mas eu não tinha, peço desculpas, né, e tal. Aí, bom, o jeito que é resolvido, pouco importa. Sem violência, sem nenhum problema assim, né? Vingança, esse tipo de coisa não se faz. Mas a conversa, ela tem que existir. Para quê? Para que isso se solucione. Sorte que eu tenho meu pai vivo, são, então eu pude ter essa conversa. Só que eu tive que tomar uma coragem, eu tive que dar um passo. Talvez para ele nem se lembrava, né? Tantas outras coisas. Teve outras coisas também, mas não chegou a ser tanto um incômodo, né? Mas porque aquilo, quando fica em nossa cabeça, aquilo atrapalha demais. E isso é complicado. Isso é algo que faz com que nós, às vezes, pelo simples fato de ter procrastinado. Algumas coisas, lógico, você está num ambiente do qual você está conversando com mais pessoas, algo acontece, você não tem que ir logo de cara, não gostei que você falou isso. Não precisa lavar a roupa suja na frente dos outros, né? Eu acho que esse termo é quando já tem um problema em casa, né? E traz. Bom, acho que é possível compreender. Algumas coisas, elas têm que ser resolvidas o quanto antes. Então, num melhor momento, né? Sai daquela... lembra aquela... Principalmente com um patrão. Falou. Não, espera. Não vou chamar meu empregado agora e vou falar com ele que ele fez errado na frente de todo mundo. Não, chamo ele em particular, num outro dia até. Ontem, quando você fez determinado trabalho, você errou nisso, não foi interessante a maneira que você tratou o seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho é uma pessoa boa, tá? Ele sempre te ajudando, sempre te elogia, e você faz uma coisa dessa, resolveu, pronto. E também não deixar acumulando. Muitas coisas, eu acredito, eu tenho muitas coisas também para serem resolvidas, né? Nem tanto assim, né? Porque eu já tenho essa... É uma prática isso, né?
ser humano ele acaba se acostumando a ter a preguiça de não estar conversando esses tipos de assuntos que são às vezes mais delicados, né? Quando eu era pequeno, sou homem, e às vezes homem tem conversas de homem, né? Assim como mulheres têm conversas de mulheres, né? Menina conversa de mulher, menino conversa de homem, que tem que ser conversado com os pais. Hoje em dia é mais fácil esse tipo de diálogo, eu acho, né? Não sei. Mas naquela época era mais difícil. Então algumas perguntas, né? Eu poderia ter sanado com meu próprio pai, né? Ou até com a minha mãe. Eu lembro que eu tinha um amigo, infelizmente já falecido, e ele conversava tudo com a mãe dele. Eu achava muito, falava, nossa, pergunta para ela isso então. Aí ele ia, perguntava, depois me respondia. E era coisa que eu não conversava com os meus pais. Então, nesse vídeo sobre como que nós poderíamos resolver essas pendências, ele reflete na seguinte frase, né? Negar não é ressignificar. Se a gente negou, vou deixar isso para depois. Não, isso aí não é comigo. Pode ter certeza que a nossa alma, né, o nosso ego fala que isso não é comigo. Mas a nossa alma, ela sente. Ela também se machuca, né? E aí com o tempo, então isso, negar não é ressignificar, superar. Agora você encarar, ir na pessoa, compreender, né? Porque a partir do momento que você conversa com a pessoa, quando eu conversei com meu pai, eu compreendi que para ele foi nada. Ele não falou com todo o poder da palavra. Mas por eu ser pequeno e ele ser meu pai, eu entendi assim, né? E óbvio. Então, pais, quando forem conversar com seus filhos duramente, lembre-se que o seu filho, ele vai levar aquilo que você fala para ele e faz, né? Muito a sério. Viver é realmente vencer e superar. Gratidão, gratidão, gratidão.